Olá, boa noite, eu sou Fernando Melo, você está com Olho no Olho pelo canal 7 TV Galega, Imagem da Cidade. Muito obrigado pela sua companhia. A TV Galega vai fazer agora 15 anos, né? É com muito carinho, com muito respeito que entramos no seu lar todos os dias, levando uma boa programação e uma seleta programação para que você tenha sempre aquilo que há de melhor do que acontece na cidade de Blumenau, porque a TV Galega é genuinamente e orgulhosamente blumenauense. Portanto, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do Olho no Olho nesta noite de sábado, ou para você que está assistindo a reprise, nessa reprise, a qual quero agradecer o seu carinho e a sua audiência. Experiências quase morte. Pessoas que ficam desacordadas por motivo de coma, né? Às vezes sofrem um acidente e entram em coma, coma natural ou um coma induzido pela medicina, né? Cirurgias e curas espirituais. Há um homem agora que foi capa da Veja nas últimas 2 ou 3 semanas, o famoso João de Deus, que tem chamado a atenção até dos europeus, da comunidade científica e médica europeia e também americana. Mas afinal, o que está acontecendo? Como pode se cortar a pele humana? Como se pode cortar a derme, a epiderme e muitas vezes a hipoderme, como faz João de Deus, com um sangramento mínimo, sem dor, e muitos dizem que através de quase uma auto-hipnose? O que está acontecendo? Eu tenho respeito por ele, porque ele tem uma cabeça, para muitos, muito complicada, mas eu gosto de ouvi-lo para que você tire as suas conclusões do que ele vai falar hoje. Ele foi pregador de rua, não tem igreja, porque ele diz que a igreja somos cada um de nós, e nisso eu concordo com ele, com todo respeito a todas as religiões, mas afinal de contas, ele fala muito e recebe, segundo ele, mensagem durante as suas orações do mundo espiritual. E você acredita na vida após morte? Hoje, no Olho, nós vamos entrar numa seara um tanto conturbada e polêmica. Existe vida após a vida? Está comigo João José de Souza, ele é pregador, tem 55 anos, é natural de Torres, no Rio Grande do Sul, e este homem tem se destacado pela forma contumaz com que expõe as suas colocações com relação ao outro lado da vida. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre experiência quase morte, as EQNs, como são chamadas pela comunidade médica científica, que são aquelas experiências onde as pessoas afirmam, hoje, aumentando aí de 65% para quase 80% o número de relatos cientificamente documentados de pessoas que durante cirurgia, durante um coma induzido, para que possa ser, obviamente, ser submetida a uma cirurgia, né? Ela flutua sobre o próprio corpo e consegue ver tudo o que está acontecendo embaixo na mesa de cirurgia. João José de Souza, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo novamente, você esteve comigo no ano passado e parece que agora cada vez mais está se esmerando na sua condição de tentar explicar e essas mensagens que você recebe. João, já quero te dizer de antemão, e você não é novidade para ninguém, alguns acham que você é um louco, outros acham que você fala as coisas da verdade e outros acham que vida após a vida não existe. Eu aqui vou me reservar o direito de não achar nada, vou deixar para você falar. João, experiência quase morte. O que acontece, na verdade? No que tem acontecido? Aliás, deixa eu saber, João, como é que você tem recebido essas mensagens, essas revelações para que o telespectador entenda? O dom de profecia, o meu espírito, quando dorme, vamos supor, vou dormir de noite, faço a minha oração. Quando é pela vontade de Deus e não pela minha vontade, porque o instrumento, ele só faz o que aquele que usa ele manda. Aí meu espírito sai fora do corpo, me encontro com o anjo, e o anjo fala para mim a mensagem que eu devo falar. E aí fica escrito no subconsciente do meu espírito. Quando eu volto para o corpo, no outro dia me acordo, sem nunca ter estudado, eu sei tudo o que o anjo falou para o meu espírito. Aí eu só vou ter que ser um leitor do própria mensagem que o anjo me deu na revelação. E esse seu anjo tem nome?
Ele aparece para mim, mas ele não fala nome, não. Como é ele? Como é que você o Ele é um ser vestido de vestes compridas, tipo daquela roupa do povo de Israel, não tem aquele vestidão até os pés, branco, de linho fino. O rosto dele é um rosto assim brilhoso. Ele aparece para mim e fala as coisas que eu devo falar. Até há pouco tempo ele apareceu para mim e ele disse, olha, te esforça a pregar sobre a medicina do Espírito, porque na medicina do Espírito, ele diz que reúne todo o conhecimento, todo o ensinamento, para que o espírito do homem tenha um aproveitamento de 100% na evolução dele. Ele falou para mim que na medicina do Espírito é um tipo de palavra que restaura toda a igreja, porque a igreja somos nós. Para restaurar a igreja, tinha que restaurar o espírito do homem, de dentro para fora. Restaurando o espírito do homem de dentro para fora, muda o comportamento de fora para dentro. E na medicina do Espírito, existe de 0 a 100 toda a doutrina para restaurar o espírito mais imperfeito que existir na face da terra. Se eu identificar a doença do espírito, que é ciúme, inveja, orgulho, malícia, iras, olho grande, ganância, egoísmo, ira, ódio, peleja, dissensões, heresia, porfia, emulação, idolatria, feitiçaria, inimizade, vaidade, ambição, soberba, sodomia, bebedice, glutonaria, lascívia, impureza, cigarro, bebida, droga, e daqui para frente eu não posso falar porque a censura me proíbe. Não, aqui não proíbe não, pode falar. Não? Pode falar. Pois é. Tá, mas Tá. deixa assim, tem um mandamento na Bíblia que me dá esse amparo para mim, Tá. 1,13, 14 de 1 Pedro, que é para nós ser submissa à ordenação dos homens. Perfeito. Aí ele diz para mim, olha, quando alguém der oportunidade para ti, tu não te esquece de pregar a medicina do Espírito, porque a humanidade precisa dessa reforma que a medicina do Espírito tem. E se tu não pregar essa medicina do Espírito, a reforma nunca vai acontecer. E é um tipo de palavra que restaura a igreja, restaura qualquer tipo de filosofia que existe, de religião, de filosofia que existe, qualquer uma. Então, Fernando, eu gostaria que tu desse para o anjo e para mim, porque é eu e ele aí que estamos aqui. Ele está contigo? Claro. Só que é invisível, como disse, Não, não tem com a certeza, matéria, né? Claro. Testemunho de duas pessoas é verdadeiro, tem Mas a ele palavra. está aqui contigo? Claro, está aí. Então, na medicina do Espírito, O que ele está dizendo nesse momento, João? para mim falar, começar assim. Ah, perfeito. Ah, Tá. que na medicina do Espírito, o hospital do nosso Espírito é o próprio corpo. O corpo tem toda a infraestrutura para curar a doença do Espírito, que a lei do pecado colocou. Agora, médico do Espírito, formado na faculdade do céu, Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito dele era perfeito antes de encarnar. A diferença nossa e de Jesus não está na composição do ser humano. Todo ser humano tem espírito e matéria. A diferença está no grau espiritual do Espírito de Jesus para o nosso. A diferença. Agora, os enfermeiros do Espírito que assessoram Jesus são os santos anjos de Deus, que são o Espírito ministrador da parte de Deus. 1,14 de Hebreus fala sobre ele. Agora, o remédio que cura a alma do Espírito. Como o Espírito pertence ao mundo espiritual, o remédio da terra não serviria para curar a alma dele. E a alma do Espírito é eterna. Então Deus mandou da farmácia do reino do céu remédio, que são os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Deus nunca deu mandamento para pastor nem para padre. Se desse, eles vendiam até o céu antecipado, como alguns já fizeram com indulgência por aí. E que Jesus Cristo, Filho, tu é meu filho, eu te gerei, 2,7 Salmo, veio aperfeiçoar esses 10. Eles vendem? Já venderam, vende. Hoje está um comércio dentro das igrejas, rapaz. Só deixa eu concluir o raciocínio. Pode falar, João. Posso falar? Pode, claro. Tu não é manipulado pela mídia, já vi que não. Aqui não. Aqui não tem tempo ruim, João. Aqui não tem tempo ruim. Então, os 10 mandamentos que foi aperfeiçoado por Jesus Cristo no Sermão da Montanha, no Novo Testamento. O anjo me disse para mim que a palavra de Deus só se aperfeiçoa, nada se destrói, Deus é imutável e o que sai da boca de Deus não volta vazio, como 55 de Isaías fala. Agora, o médico Jesus adverte o nosso espírito, que é o ser que pensa. Ele manda avisar, para depois não chorar quando o corpo morrer, que um espírito doente, ele não cura a alma dele. Sem ele mesmo tomar o remédio, a parte do doente o médico não faz, tu pode dar o teu dinheiro tudo para o ladrão comer que tu não te salva. O tempo que o teu espírito tem para tomar esse remédio, a oportunidade,
é enquanto o corpo está vivo, depois que o corpo... Enquanto está encarnado, é isso? Exato, enquanto está encarnado. Depois que o corpo morre, o espírito volta para o mundo espiritual, da onde ele veio, porque o teu espírito já existia no mundo espiritual, continua existindo aí dentro, e se tu for arrebatado para fora do corpo e voltar, tu vê o mundo espiritual e continua vivendo aí dentro, até que tu deixa o corpo definitivamente com a morte do corpo. Agora, um espírito doente, o médico manda avisar que um espírito doente, ele não tem condições de curar a alma dele, mas ele não teria obrigação nenhuma de tomar o remédio, tu não teria obrigação nenhuma de servir a Deus, se o médico Jesus não desse o diagnóstico da alma do teu espírito, não revelasse para o teu espírito a doença da alma dele que a lei do pecado fez. Se você disser assim, tá, mas como é que eu vou saber que o meu espírito está doente? A matéria do corpo tampou meu espírito pelo processo de encarnação. Quando o espírito entrou no corpo, meu pai e a minha mãe forneceu matéria para fabricar para ele, ele se esqueceu de tudo que ele fez, como se fosse uma terapia em regressão, ele se esqueceu de tudo que ele sabia no mundo espiritual, para não desvendar o segredo de Deus, nem o mistério de Deus, nem os enigmas, para que ele tivesse o livre-arbítrio e Deus pudesse provar ele por fé. Se Deus ocultou do meu espírito esse mistério, por causa do livre-arbítrio, para me provar por fé, como é que eu posso saber que o meu espírito está doente? É assim, ó. Espírito que tem a alma da natureza perfeita é definida pelo médico Jesus lá no reino do céu como são. Espírito que tem a natureza da alma imperfeita é definida como doente. Para você saber se a natureza da alma do teu espírito é imperfeita ou perfeita, até para tu entender a ignorância dos outros e ajudar ele na evolução dele, se a natureza do teu espírito for imperfeita, vai manifestar no teu comportamento má qualidade, falha de caráter, falha de personalidade, fraqueza, fenda na casa espiritual. Mas se for perfeita, não vai ter falha. Vai manifestar o fruto do Espírito Santo que está lá em 5:23 de Gálatas. Todo mundo vai querer ser teu amigo, porque vai encontrar na tua árvore humana todas as qualidades que a maioria da humanidade precisava ter no homem para ser consolado, para ser confortado, para ter uma palavra de conforto e consolo. E dá para você identificar essas falhas para dar um diagnóstico clínico da alma do teu espírito lá dentro do corpo, mesmo a matéria do corpo tampando quem você é. A doença da alma do espírito é esta aqui, como eu já falei anterior. Ciúme, inveja, orgulho, malícia, iras, olho grande, ganância, egoísmo, ira, ódio, peleja, dissensões, heresia, porfia, emulação, idolatria, feitiçaria, inimizade, vaidade, ambição, soberba, sodomia, bebedice, glutonaria, lascívia, impureza, cigarro, bebida, droga. O que Jesus Cristo quer? Ele quer que o teu espírito passe pela reforma. Ele quer que o teu espírito, que é o ser que pensa, assume um compromisso com ele, que é médico, que vai tomar o remédio para a alma dele se curar. E para assumir, você se arrepende dos pecados, aceita o sangue de Cristo, passa pelo batismo de João Batista. Aliás, quem trouxe o batismo para a terra foi João Batista. Deus nunca deu batismo para pastor nem para padre. Foi para João Batista. João Batista, que é o modelo do batismo, que veio com a missão do céu aqui na terra, ele nunca cobrou batismo de ninguém. Ele nunca veio com a folha para cobrar dízimo depois do batismo. Pode falar, João. Ele nunca, irmão. Sabe o que o João Batista pedia? Ele dizia assim, aquele que tiver 2 túnicas, dê uma. Aquele que tiver mantimento, reparte com aquele que não tem, porque o João Batista sabia que a obra de Deus é a obra do Espírito, não é da carne. A igreja de Cristo é a igreja formada de Espírito, que se santificaram através do corpo, que passaram por aqui pela encarnação, e que praticaram com o corpo a doutrina para se santificar. Hoje eles estão tudo lá no seio de Abraão, esperando o número dos escolhidos se completar, como fala 6, 9, 7, 9, 11 de Apocalipse, para depois ter a primeira ressurreição. Então, o batismo não foi dado para pastor nem para padre. Não pode pegar o batismo de João Batista e querer fazer comércio. Não pode pegar o batismo de João Batista e querer explorar, usar o coitado de João Batista que comia gafanhoto e mel silvestre, que apareceu lá na Judéia, no deserto da Judéia, pregando o batismo do arrependimento. E ele chegava para João Batista e dizia, João, o que nós devemos fazer daqui para frente? Eu me arrependi dos meus pecados, confessei meus pecados, aceitei Cristo. O que eu devo fazer? Ele dizia, aquele que tiver 2 túnicas, dê uma para o pobre. Você vai arrumar confusão com o pastor, hein, irmão? Falando dessas coisas. Mas sou obrigado a falar a verdade, Fernando. É só a verdade. Que interessa? Ninguém me compra com dinheiro, porque as coisas de Deus têm muito valor para mim. Então eu não me troco por dinheiro. Igreja nenhuma me corrompe. Porque o profeta verdadeiro, eu nem estou dizendo para ti que sou profeta,
Mas o profeta verdadeiro não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não se corrompe com a igreja que está corrompida. Não, o profeta vem com a palavra afiada, vem com a espada que é a palavra do Espírito, que tem 2 gumes, como fala 6,17 de Efésios, ele vem com a espada cortando tudo, restaurando tudo. Por isso que o profeta é mal visto pela maioria das igrejas. Lá em Jerusalém morreu muitos profetas lá, porque vinha cobrando pela palavra que Deus mandava, cobrando a santidade, cobrando a justiça, a verdade, que não tinha dentro da própria igreja. Agora, o Espírito Santo, aí você diz, tá, obedecei os vossos pastores, 13, 7, 17 de Hebreus, 4, 11 de Efésios. Sim, obedeceu o vosso pastor se tiver de acordo com o sumo pastor. Acontece que o sumo pastor é Jesus Cristo, 5, 6, 6, 20, 7, 17, 21 de Hebreus e 110, 4 de Hebreus. Quem é o sumo pastor? Jesus Cristo. Nós temos que imitar Jesus Cristo, não o homem. Nós não podemos ser cego. Olha, se um cego é outro cego, ambos caíram na cova. Tem uma carrada de cego por aí que defende a bandeira da mentira, que defende a bandeira da injustiça, que está usando a própria igreja para fazer muitas coisas erradas dentro da igreja, não para a obra social, não para desenvolver o amor, a caridade, a piedade, que o próprio Jesus, em 12:33 de Lucas, ele disse, vendeis o que tendes, dê esmola aos pobres, façam bolsa que não se envelheçam, acumulam riqueza lá para o reino que nunca mais se acabe, onde as traças não podem roer, nem o ladrão pode minar, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Manda o rico desse mundo não colocar o seu coração na incerteza da riqueza, mas dê de boa mente para os pobres. Constrói um bom futuro para quando ele deixar o corpo e voltar para o mundo espiritual. Então eu quero te dizer... João, eu sou obrigado a fazer um break comercial. Certo. Eu vou para o break, a conversa está boa, né? Eu vou te pedir um minutinho só para a gente chamar o comercial, já voltando para você terminar a tua linha de raciocínio. Estou conversando com o pregador João José de Souza. Eu vou ficar bem quieto, que ele já disse umas coisas que ele pensa mais ou menos que nem eu aqui. Mas hoje o entrevistado é ele. Eu já disse aqui algumas vezes. Jesus Cristo, tem gente séria e tem gente sem vergonha no meio da pregação. Tem igreja e tem igreja. E tem gente aí vendendo lote no céu. Eu vi esses dias aí, rapaz do céu, uma pilha de meia com o nome de Jesus Cristo, o cara vendendo um par de meia na televisão, dizendo que se o cara usasse aquela meia dentro do sapato, por onde ele pisasse, cada vez que ele pisasse com aquela meia, ele ia fechar um negócio de 10 mil reais. Eu vi, ninguém me contou. Dá um tempo, tá demais. Tá demais. Tem que respeitar. Eu vou para o break comercial. Estou conversando com o João José de Souza, pregador, não tem medo de falar não. Prega fogo. Tire você suas conclusões. Eu trouxe ele para falar sobre isso. No próximo bloco, eu vou deixar ele terminar essa linha de raciocínio e quero falar com ele sobre experiência quase morte. Vou para o break e volto já, não sai daí. Estamos de volta com o Olho no Olho pelo canal 7 TV Galega, a imagem da cidade. Converso hoje com o pregador João José de Souza, de 55 anos, natural de Torres, Rio Grande do Sul. Muitos o consideram louco, mas muitos têm aberto as portas para ouvir, porque ele fala umas coisas que dói na consciência de muita gente. Ele não tem igreja, ele não vai para a igreja, ele diz que a igreja dele é Jesus Cristo, é Deus. Quero dizer que aqui a minha dá respeito às igrejas, né? Fui criado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, respeito, mas vou dizer um negócio aí, o que tem de sem vergonha por aí, vendendo lote no céu, é uma barbaridade. João, você tem um minuto para terminar a tua linha de raciocínio e eu quero falar com você sobre experiência quase morte, por favor. Então, aí o teu nome, na hora do batismo, o teu nome vai para o livro da vida, lá no céu, vai para o livro da vida. O teu espírito assumiu compromisso com o Espírito de Deus, que é o Criador do teu espírito, por intermédio do Espírito de Jesus Cristo, que é o mediador, como fala 1 Timóteo 2,5, 14,6 de João, que diz a palavra, ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, quem é que vai ajudar o teu espírito a tomar esse remédio espiritual? O Espírito Santo. E o remédio não pode ser falsificado, o remédio falsificado ele é genérico. Remédio falsificado ele é parecido, mas não tem o mesmo efeito, e o dono do remédio, que é Deus, fica zangado com aquele que falsificou. Os 10 mandamentos de Deus, que servem de fundamento para o sermão da montanha ser aperfeiçoado e não destruído,
Ele tem sábado, guarda e domingo e não tem mais cultura. Esses dois aqui foi trocado pelos imperadores romanos no começo do século para cumprir 7,25 de Daniel, que a lei e os tempos ia ser mudada pelos homens. Isso interpreta os 10 na misericórdia, não no sacrifício. No sacrifício a receita está no Velho Testamento, 31:26 de Deuteronômio, o Moisés interpretava, está dentro da arca lá em 31:18 de Deuteronômio, e agora na nova aliança, você interpreta na misericórdia, porque Jesus tirou o sacrifício, Jesus veio cumprir 6:6 de Oséia, e de aprender que significa misericórdia da carne e não sacrifício, aí não condenaria os inocentes. Agora, para resumir tudo que eu falei, todas as escrituras divinamente inspiradas servem para ensinar, 3,16 de 2 Timóteo, mas para salvar o Novo Testamento. O dia santo é sábado. Dá licença, João. Você sabe a Bíblia de cor? Eu não posso falar que sei tanto assim, eu tenho conhecimento profundo da Bíblia. Aí tu tens que medir, né, a minha capacidade. Não, porque eu sei que você está sempre você evita que se diga, porque você cita o versículo, o capítulo, o versículo direitinho. Né? Ninguém pode fazer nada além da Bíblia, quer dizer, aí, só para me concluir o raciocínio, para nós entrar naquela outra parte ali. Então, irmão, aí o que acontece? Ele pega o Espírito Santo, os 10 mandamentos, o Espírito Santo pega, se resume tudo no Velho Testamento, mas a verdade está no Novo Testamento. O Novo Testamento, que está, ele é transferido do Velho. Quando Jesus aperfeiçoou o Velho Testamento, ele transfere da lei bruta do Velho para o Novo. E aí forma o Novo Testamento. Fica formado o Novo Testamento. Então eu quero deixar para você aqui, que quando você lê lá na Bíblia, 11:13 de Mateus, 16:16 de Lucas, a lei e os profetas vigorou até João, e de João para cá se anuncia o evangelho do reino, e todos pregam força para entrar nele, mas de repente você lê lá em 5:17 de Mateus, você diz assim, não cuideis que eu vim destruir a lei nem os profetas, não vim abrogar, mas sim cumprir, Jesus falando, e 3:31 lá de Romano, você lê na Bíblia, você diz assim, abolimos a lei pela fé, o apóstolo Paulo falando, não, antes estabelecemos a lei. Porque muita gente não entende. Ué, uma hora diz que destrói, uma hora diz que aperfeiçoa, é porque a lei de Moisés formada, aperfeiçoada por Jesus, forma o Novo Testamento. Depois que forma o Novo Testamento, a lei de Moisés perde a validade dela. E aí, mas na lei de Moisés está a lei de Deus aperfeiçoada. Por isso que o apóstolo João, lá em 2:7, 8, 1 João, ele diz, não vos ordeno um mandamento novo. Se mandamento antigo que tu ouvis desde o princípio. E 1:10 lá de 1 João, ele diz assim, se alguém não trazer essa doutrina, não receba nem em casa. Agora, o dia santo é sábado? Jesus veio destruir o mandamento do Pai? Veio destruir a obra de Deus? Ou o pecado que a Eva colocou no sábado? O pecado que a Eva colocou no sábado. Porque pelo sábado, Deus não veio desfazer a obra do pai dele, sim do inimigo. E a obra do inimigo não começou no sábado, começou na Eva, em 3:1-6 de Gênesis. Por isso que diz, pelo homem entrou o pecado no mundo. 5:12 de Romanos, e não pelo sábado. Por isso que muita gente se enrola. João, experiências quase morte. A experiência... Só um minutinho. O anjo está aí com você ainda? Tá. Está aí? João, o que acontece na experiência quase morte? A experiência quase morte... Existe de verdade? Existe. A experiência quase morte acontece pelo seguinte. Quem ajusta o corpo no espírito é o sangue, que é a alma do corpo. O sangue, que é a alma do corpo e que vem do alimento da terra, que o corpo ingere e que a terra fornece através do ciclo da cadeia alimentar. Então, o que acontece? Se o corpo, existe vários estados do corpo que permite o espírito sair do corpo. Um dos estados é esse. Se o teu corpo receber um choque, num acidente, numa batida, o que acontece? Aquela aderência, a alma do corpo, que é o sangue, que ajusta o espírito no corpo, ele sofre variação. E aí perde a aderência de ajustar o espírito no corpo. E com isso o espírito pode voltar para o mundo espiritual, que é o mundo de origem dele, que ele já estava lá antes de pegar o corpo. E aí ele pode conversar com a autoridade do mundo espiritual com ele. Ele pode ver o que está acontecendo no corpo, toda a história ali que está se passando, está se rolando ali naquele momento, porque ele não está desligado completamente do corpo, ele ainda vai voltar para o corpo, ele não deixou o corpo definitivamente. Aí o que acontece? Ele vê o médico ali trabalhando no corpo dele, as enfermeiras, o bisturi. Depois, quando ele volta para o corpo,
ele descreve com detalhe tudo o que aconteceu com ele quando ele estava fora do corpo. Mesmo que ele fosse cego, ele via. Tinha um amigo meu amigo, que ele era um crente, um rapaz novo, de 18 anos. Mas ele, não sei o que aconteceu com ele, que ele queria se desviar, porque era muito novo. Ele disse para o pai dele, que era crente, era convertido, disse assim, olha, eu vou para o baile. Não, a mãe dele, que era muito crente, disse, não faça isso, porque tu está sempre... Fica aqui na igreja, vai para a igreja cantar hino, vai para a igreja glorificar Deus e obedecer a Deus. Não vai para essa ilusão do mundo, que isso tudo é ilusão do mundo. Ele pegou, saiu, desobedeceu o pai e a mãe, desonrou o pai e a mãe. Aí foi, chegou diante de um posto de gasolina, ele bateu com o carro. Deu uma batida num poste da frente do posto. Ele disse que depois, quando bateu no poste, de repente ele se viu fora do corpo. E o corpo ali, levaram o corpo para o hospital, ele acompanhou. Aí no mundo espiritual apareceu alguém para ele, um anjo, que falava com ele de cima para baixo. Ele estava aqui e o anjo de cima para baixo. Aí o anjo disse para ele, chegou a tua hora. Ele começou a chorar, disse, mas eu não estou preparado. Não deixa, por amor de Deus, deixa eu voltar para o corpo, porque eu não estou preparado. E ele começou a chorar, daqui a pouco o anjo olhou para cima, para um ser que ele não podia ver. Um ser que estava superior, acima dele. Olhou, aí daqui a pouco conversou, daqui a pouco ele se voltou, ele disse, então, tu vai voltar para o corpo. Mas tu, em todo quanto é lugar, tu vai ter que dar esse depoimento, tu tem que dar esse testemunho nas igrejas onde que for, o que aconteceu contigo, para que as pessoas possam acreditar que a obra de Deus realmente é no Espírito e que o corpo foi dado para salvar o Espírito e muita gente estão matando o Espírito, estão condenando o Espírito, estão fazendo o Espírito ficar corrompido, porque com o corpo você salva o Espírito e com o corpo você faz o Espírito regredir, faz o Espírito se corromper, como eu vi na revelação mesmo. Agora, muita gente, Fernando, não sabe por que Deus dá essa oportunidade para ele. João, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu gosto de ouvir você falar, mas vamos lá. O que você acha de Chico Xavier? O Chico Xavier, ele é uma pessoa que tinha dom do Espírito e ele via realmente o mundo espiritual. Via o mundo espiritual. Agora eu quero te dizer uma coisa, existe vários tipos de missão. E a missão é acertada com o espírito da pessoa que Deus vai usar antes de encarnar. Mas você acredita que ele viu o outro lado? Vê. Existe o vidente. O vidente ele tem um poder extrasensorial que os outros não têm. É uma matéria que se desperta da ectoplasmática, da energia ectoplasmática do espírito. Essa é a energia. É liberada, e aí o mundo espiritual se materializa. Aí o vidente entra em contato, em conexão com os dois mundos. É como se abrisse um portal. Aí o terceiro olho, o sexto sentido, funciona. E aí, por telepatia, ele vê o outro mundo. E geralmente Deus dá essa condição para o vidente para que ele possa explicar com clareza os fenômenos sobrenaturais que acontecem do mundo espiritual no mundo físico. Geralmente, quem Deus usa com essa condição, ou o espírito tem essa faculdade, geralmente ele vai ser usado para fazer as outras pessoas entender o que acontece no mundo físico, no mundo material, a manifestação do mundo espiritual no mundo físico. João, para as pessoas que dizem que você é louco, o que você diria? Não, alguém uma vez chegou para mim e disse assim, até parece que tu é louco para mim. Eu disse, olha, eu te faço uma pergunta, quem tem a sabedoria de Deus? Está escrito na Bíblia, 1,19, que a sabedoria de Deus no homem é loucura para o homem. E a sabedoria de Deus, e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Agora eu pergunto, quem é que é louco? Aquele que tem a sabedoria de Deus ou aquele que tem a sabedoria do homem? Está na palavra, aniquilarei a sabedoria do inteligente e destruirei e aniquilarei a sabedoria do inteligente. 29:13, lá de Isaías fala sobre isso, para que carne nenhuma se glorie diante de Deus. Deus não quer que homem nenhum seja mais inteligente do que ele, porque não é. Então ele usa as coisas vil para confundir as fortes. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são.
Está na palavra, salve o crente pela loucura da pregação. A palavra fala mesmo assim. Por quê? O crente que vem, o homem de Deus, que é acertado com o Espírito dele lá no mundo espiritual, a missão que ele vem aqui, e daí ele encarna na matéria que o pai e a mãe fabricou, forneceu matéria para fabricar o corpo para ele, e depois, quando chega o tempo, se aflora nele a missão, ele vem com a missão. Agora, a minha missão é essa, é restaurar as igrejas. Eu tenho condições de pregar para árabe, eu tenho condições de pregar para judeu, eu tenho condições de pregar, a mensagem que o anjo me deu é universal, eu tenho condições de pregar para qualquer segmento, qualquer filosofia, qualquer religião, eu tenho condições de restaurar e mostrar para eles a diferença que existe. O que você acha do Henrique Cristo? O Henrique Cristo é uma pessoa que ele é envolvido com os espíritos do mundo espiritual, com os mentores. Ali, porque um espírito canalizando no espírito, existe fusão de espírito em vários graus. Um espírito canalizando no espírito da outra pessoa, ele pode fazer a pessoa pensar que é uma personalidade lá do passado sem ser. Agora, quando o espírito encarna na matéria, ele faz como se fosse ele faz como se fosse a terapia regressão. Mas isso não quer dizer que no subconsciente dele não está escrito toda a história de vida que ele viveu. Você acredita que ele é a reencarnação de Jesus? Não, jamais. Não. Vou pro break, eu preciso pro break. Jesus Cristo não pisa mais nessa terra. Ele já cumpriu com tudo que estava escrito na carne, que ele vinha cumprindo no corpo quando encarnasse, que está escrito em Moisés de Salmo e na lei, como fala 24, 44 de Lucas. Ele já cumpriu tudo. Eu vou para o break comercial. Estou conversando com João José de Souza, pregador. Ele falou no primeiro bloco sobre doenças espirituais. Nesse segundo bloco fala experiências de quase morte. No terceiro bloco, esse é um assunto polêmico, porque assim, ó, eu sei que você está dizendo aí, pô, Fernando, mas esse cara é um louco, esse cara, ou não, né? Ou não. Né? Acho que tem gente que fica meio pensando no que ele fala. Ele diz ter ao lado dele um anjo que instrui ele a dizer o que está dizendo, e que este anjo está com ele aqui agora. Né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre suicídio e apocalipse para o mundo espiritual. Eu vou para o break e volto já, não sai daí. E estamos de volta com o Olho no Olho. Converso hoje com o pregador de rua, João José de Souza. Né? Ele tem até um e-mail aí, vamos ver se o nosso pessoal da produção bota ali. joaosóaverdade@hotmail.com. Se você quiser mandar um e-mail para ele, joaosóaverdade@hotmail.com. Ele criou, né, este e-mail para que você possa se comunicar com ele. E ele, no primeiro bloco, ele deu um pau nas igrejas aqui, tá aí, ó, pregador João, né, é o nome dele. O e-mail dele, joaosóaverdade@hotmail.com. Você pode mandar e-mail para ele. Eu sei que vai chover e-mail, porque você tem dado um pau nas igrejas aqui, que tem pastor que vai se sentir incomodado com você. Não, mas o profeta não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não vem para se coadunar com ninguém, com safadeza nenhuma, não. Tudo que é mundano dentro da igreja, tudo que está corrompido, ele vem para descorromper. Ele vem para fazer limpeza na igreja. E é até importante falar. O anjo que está aqui, ele me faz lembrar que uma noite eu me levantei de madrugada para fazer minha oração, de madrugada, porque todos os crentes oram de madrugada. Tem promessa de Deus para o espírito do crente, tem dons, tem riqueza espiritual, tem ministério para o crente. Eu me levantei de noite de madrugada, e aí eu me lembrei que estava escrito em 33, 3 de Jeremias, que Deus fala assim: clama a mim, que eu te mostrar-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí eu pedi para que o professor da matéria ensinasse o meu espírito. E o professor da matéria é o Espírito Santo, não é pastor. Tem pastor teólogo ali que quer interpretar no lugar do Espírito Santo. Ele subjuga que sabe a palavra, mas na realidade ele está interpretando pelo Espírito dele. Não o Espírito Santo repassando para o Espírito dele a interpretação daquilo que o Espírito dele lê através do corpo. E eu pedi para que o professor da matéria do céu, que é o Espírito Santo, revelasse para o meu espírito o que significava aquelas palavras. Ele deu a entender para mim que Deus estava se prontificando a mostrar as coisas que estão além da cortina, além da ótica humana, além do intelecto humano, além do conhecimento da medicina, da ciência, da teologia,
revelar as coisas que está além da cortina, para aquele que tivesse desejo de buscar os tesouros de Deus. Eu fechei a porta do quarto. Quando orares no teu aposento, fecha a tua porta, ora ocultamente, que o Pai que vê secretamente recompensa publicamente, 6:9 de Mateus. Me joelhei lá da cama para fazer referência para o Criador, porque a palavra diz, 2:10-11 de Filipenses, todo joelho se dobrará diante de Cristo, no céu, na terra, nas águas debaixo da terra, e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor e Cristo. E comecei a falar, a clamar de madrugada. Eu disse, Senhor, a Bíblia não descreve o mundo invisível? O mundo invisível que a Bíblia descreve não é neste mundo. Pois tu disseste para o Pilato, lá em 18:36, eu li lá, que tu disseste para o Pilato, Pilato, meu reino não é deste mundo, Pilato. Meu reino não é o reino que se acaba. Quem me aceita, quem me serve, está aceitando, tem uma riqueza eterna, tem uma coroa eterna, ter uma estrela, ser uma estrela brilhante eternamente lá no reino do meu Pai. Aí eu fiz a pergunta, Senhor, se o reino não é deste mundo, como é que eu posso interpretar a Bíblia? Como é que o teólogo pode interpretar a Bíblia? Como é que aquelas pessoas que têm faculdade de teologia podem interpretar a Bíblia? As pessoas que têm carteirinha podem interpretar a Bíblia? Sendo que a Bíblia descreve um reino que os nossos olhos não podem ver. Quem é o professor da matéria? Não é alguém que vem desse reino que a Bíblia descreve que existe no mundo invisível? O Espírito Santo? Então o meu espírito, como aluno do Espírito Santo, quer saber da matéria do céu que é a Bíblia? E daí? Eu quero saber o quê? Eu quero saber se Hades e sepultura é a mesma coisa e se tem alguma parte imaterial do ser humano que sobrevive após a morte. E em outras perguntas, eu estava perguntando para ele, para o anjo, e qual foi a resposta? Se existia vida após a morte. Aí o anjo, eu perguntei para ele. Aí eu fui dormir. Fiz aquele pedido por fé, que é o firme fundamento das coisas não se vê, mas se espera, 11 lá de Hebreus, e fui dormir. Depois que eu fui dormir, Fernando, o meu espírito foi arrebatado para fora do corpo. Não vi a hora que saí, nem a hora que voltei, porque quando sai e quando volta é muito rápido. Subiu nesse mundo aqui, bem alto. De cima para baixo veio aquele anjo, que é o mesmo. Veio aquele anjo de roupas compridas brancas, de linho fino, que tem um brilho no rosto. Ele chegou para mim e disse assim, no ar, te esforça a pregar aquela medicina do Espírito, porque a maioria das pessoas que estão morrendo lá na terra estão se perdendo e estão vindo para cá. Eu disse, para onde é que os espíritos do perdido vêm? Ele disse, vem aqui para o Hades. Daí eu me lembrei, 16:10 de Salmo Davi, disse, não deixa minha alma no Hades. 16:23 de Lucas, o rico morreu e no Hades estão de tormento. Aí eu perguntei para o anjo, não para leigo no assunto, perguntei para o anjo, me diga, o que é o Hades? Ele disse, a cadeia espiritual do universo. Eu disse, então quer dizer que lá na terra tem cadeia para o corpo e aqui tem cadeia para o espírito? Ele disse, se não tivesse cadeia para o espírito, como é que Deus podia fazer justiça para o justo e punir o pecador? Não daria. Eu disse, dá para tu me explicar melhor sobre isso, para quando alguém me perguntar, eu saber responder? Ele disse, te explico. Faço questão de te explicar. Ele disse, lá na terra não tem a cadeia do corpo? Eu disse, tem. Não tem o juiz da terra para prender o corpo, o advogado para defender o corpo, não tem o promotor para acusar o corpo, não tem a Constituição e Código Penal para enquadrar o corpo na transgressão que ele cometeu e de acordo com o ato e a ação que ele praticou, o juiz da terra bate o martelo, dá a sentença e vai preso na cadeia da terra. Eu disse, vai. Diz, pois é. Quando o corpo morre, quando a casca cai, quando o tabernáculo de carne se desfaz, imediatamente o espírito volta para o mundo espiritual de origem dele, para as moradas eternas. E lá no mundo espiritual, ele se depara com o juiz do espírito, que é Deus, 12:23 de Hebreus, se depara com o advogado do espírito, 1 João 2:1, que é Jesus Cristo, o que faz o papel de acusador e que não quer que ninguém só fica acusando, fica caluniando, fica falando, fica perseguindo, porque tem muita gente aí que usa a palavra para acusar, usa a palavra a serviço do Satanás, porque um homem de Deus nunca usa a palavra para se condenar a alma dele, ele nunca usa a palavra para acusar ninguém, ele nunca usa a palavra para caluniar as pessoas inocentes. Por exemplo, como você fala que tipo de acusação? Não, eu só estou dizendo, eu estou só me referindo aí. Tá. Aí o que acontece? Aí volta, quem faz o papel de promotor do espírito, quando o espírito volta para o mundo espiritual, e ele está no mundo espiritual, é o Satanás, que o anjo Miguel venceu ele no Apocalipse 12:7-9. E a condição espiritual que pega o espírito na transgressão que ele cometeu através do corpo é a Bíblia, elaborada pelos profetas e aperfeiçoada pelo Filho, Jesus Cristo, no Novo Testamento, e o Espírito encarnado. Só a penalidade dessa lei. Quando ele falou o Espírito encarnado, eu perguntei, pô, mas o nosso Espírito encarna ou o nosso Espírito vem da matéria, como os teólogos que não têm a revelação da profecia diz?
Ele diz, não, se o Espírito viesse da matéria, quem tinha criado Deus foi o mundo material. Não seria Deus que tinha criado o mundo material. Ele disse para mim, tu entendeu? Eu disse, entendi. E ele disse mais ainda, o corpo vai para o sepulcro, toda a matéria orgânica, molecular, etérica do corpo, que o anjo disse que o nome é esse, volta para o pó na hora da morte, fica desintegrado na terra, pelo processo de decomposição, a terra absorve todo aquele material ali, para depois devolver para o Espírito Santo recriar um corpo incorruptível, imortal, de acordo com a natureza eterna do Espírito, e na ressurreição, Jesus passa a dar uma voltinha lá, não sei de Abraão, onde estão os Espíritos salvos, traz eles para baixo e ele pega o corpo no lugar que ele deixou. João, suicídio. Suicídio. Tá. Vou entrar nessa questão aqui. Teve um médico que eu estava conversando com ele, ele disse, como é que tu me prova que eu tenho espírito dentro do corpo? Me dê alguma pista, me dê alguma prova, alguma coisa que eu possa identificar do espírito. Porque o aparelho terreno só capta o que é do corpo. Está além da nossa ótica humana, sai fora da nossa realidade terrena. Eu disse, dá para você me provar pela medicina terrena, que a voz vem da matéria? Com todo o aparato tecnológico que vocês têm, todo o aparelho desenvolvido para captar os ossos do corpo e os demais órgãos que constituem o ser humano, dá para você me provar? Ele disse, não dá. E eu disse, sabe por que não dá? Porque o anjo me disse para mim, que o que tampa a visão do espírito de ver na banda de fora do corpo, é o corpo que o espírito está gravitando dentro. E para ver fora do corpo, só se tiver aquela faculdade do espírito, como eu falei para ti, do sexto sentido e terceiro olho. O vidente, que é o profeta, 9:9:11 lá de 1 Samuel, fala do vidente, o profeta. E ele disse, mas daí? E quando a pessoa está com doenças espirituais e vai lá no meu consultório consultar, e eu vou fazer com ele entrevista, para dar o diagnóstico, para dar o prognóstico, o diagnóstico para ele, e ele, como é que eu vou saber identificar que a doença é espiritual e não da física? João, só um minutinho. Eu vou pedir para o telespectador, que sabe o que eu vou falar agora, enquanto ele fala, você dá só uma olhada, como o fundo é preto, preste atenção no tamanho da aura dele, quando ele recebe aí o que ele está falando. Dá uma olhadinha se você conseguir, através da televisão, preste atenção na aura dele. Pode falar, João. E daí, então eu disse para o médico o seguinte, quando você descobrir que o ser humano ele é formado de duas naturezas, que o espírito vem do mundo espiritual do cosmos, matéria do mundo material, e o ser humano é o resultado da composição da união dessas duas naturezas. Ou melhor, a matemática somatória da união dessas duas naturezas é que forma o ser humano, propriamente dito. O espírito, como eu estava falando, ele tem origem na energia cósmica celular plasmática. Essa energia cósmica celular plasmática, ela é oriunda do ectoplasma, que Deus forma embrião espírito pelo processo de metamorfose. Alguém disse para mim assim, tu desse o nó na minha cabeça e agora? Eu disse, se eu não soubesse desatar o nó, eu não ia dar o nó, porque ninguém entra numa briga para perder. Ele disse, como é que tu vai agora, como é que tu vai fazer para você explicar o que tu falasse? E tem cientista, tem biólogo que está te assistindo, tem químico, professor, pessoas que têm faculdade de biologia, de química e de física. Essas pessoas podem até telefonar para ti ou fazer alguma coisa e te desmascarar. Eu disse, como é que tu vai explicar? Eu disse, explico. Eu disse, um dia desse eu estava no Santa Isabel pregando, era um domingo à tarde, e tinha bastante gente ali me ouvindo, e de repente, eu já tinha pregado para os outros, de repente chegou um professor de biologia, naquele lugar ali, com os alunos. E aqueles alunos, eu comecei a pregar medicina do aluno, para os alunos dele, e eu comecei a tirar a atenção dos alunos para ele começou a ficar incomodado, até que eu encaixei na medicina do espírito, essa palavra que diz que o espírito tem origem na energia cósmica celular plasmática, essa energia cósmica celular plasmática, ela é oriunda do ectoplasma, que Deus forma embrião espírito pelo processo de metamorfose. Quando eu falei essas palavras, o professor de biologia, que estava incomodado comigo, parece que ele se acordou espiritualmente, parece que ele estava vivendo o espírito, ele estava vendo um sono profundo lá dentro do corpo. Parecia que ele não acreditava que tinha espírito, nem acreditava em Deus, e não acreditava nas coisas que estavam ao redor dele, que foi Deus que tinha criado. Aí,
ele disse com ênfase para mim, ele disse assim, repete o que tu falasse, rapaz, para mim. O Espírito tem origem onde? Soleta para mim. Eu disse, na frente de todo mundo, eu disse, o Espírito tem origem na energia cósmica celular plasmática. Essa energia cósmica celular plasmática, ela é oriunda do ectoplasma, que forma embrião espírito pelo processo de metamorfose. Que Deus forma embrião espírito pelo processo de metamorfose. Ele disse, não vai pensar tu que tu estás falando comigo no assunto? Eu sou professor de biologia e tem duas palavras dessa aí, que tu desse a definição da origem da natureza do espírito, que eu sei a resposta. Eu disse, melhor para você, ou você me desmascara como um pregador, ou você passa a ter motivo e razão agora para aceitar Cristo, para você praticar com o corpo a doutrina de Cristo, para quando teu corpo tombar, tu ir para o seio de Abraão e esperar lá na ressurreição, lá no repouso, lá na riqueza, esperar o número dos escolhidos se completar para acontecer a primeira ressurreição. Aí ele disse para mim, eu não sabia, Fernando, qual é a palavra que ele sabia daquela, muito menos a resposta. E qual era? Ele disse assim, me deu uma definição de ectoplasma. Naquela hora que ele falou, veio a resposta para o meu espírito. Eu disse, ectoplasma é o órgão responsável por todo tipo de energia quântica, mecânica e cinética. Ele ficou com um olhar de admiração para mim e disse assim, tu nunca fizesse faculdade de biologia, nem de química, de física, vestibular? Eu disse, para que estudar? Se o professor dos professores é o Espírito Santo, cientista do cientista é Deus, pois Deus rege o universo através de lei cósmica celeste, que é o mecanismo da gravitacional de leis magnética. Através da gravitação dessa lei, é que o mundo que forma o universo, as dimensões que formam o mundo e os astros, vive em harmonia. Pois está escrito lá em 40:22, diz aí que Deus está sentado sobre o globo da terra. João, eu preciso pro break. Tá, depois eu... Você termina, pode ser? Tá. Eu vou para o break comercial. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do restaurante Saint-Petit, para o José e sua equipe, né, ali na Vila Nova. O programa, ele pega uma linha e vai embora. Ele vai, né? Um abraço para o José, do restaurante Saint-Petit, para toda a sua equipe, né? Um restaurante muito bom, comida maravilhosa, ali no centro da Vila Nova, ao lado não, né? Junto ao Lira Círculo Italiano. Né? O José faz todos os dias uma comida maravilhosa, acompanhada por nutricionistas, acompanhada por toda a equipe dele, que ali você tem um ambiente climatizado, suco, né? Um suco maravilhoso. Se quiser tomar o seu refrigerante, você acha. Se você tiver uma vontade de tomar uma cerveja gelada, você toma. Os finais de semana também. E todo dia 29, a noite do Nhoque da Fortuna. Então, restaurante Saint-Petit na Vila Nova, um grande abraço ao José, a toda a sua equipe, né, pela comida maravilhosa e da forma muito profissional como toca o seu estabelecimento. Grande abraço. Vou para o break, volto já. João José de Souza, o pregador que muitos consideram um louco, fala sobre a profecia maia. 2012, dezembro, o fim de tudo. Volto já, não sai daí. Estamos de volta com o Olho no Olho. Estou conversando com João José de Souza, pregador. João, dezembro de 2012, segundo a profecia maia, final de tudo. O que você acha? 24:1, lá de Mateus, quando os discípulos estavam passando diante do templo, porque profecia, quem entende de profecia, o profeta por excelência, que estava todas as profecias ligadas nele, é Jesus Cristo. Tá, vou pedir para você voltar aqui na profecia maia, de tudo que você entende, para falar sobre a profecia maia. Sei, mas aí vamos lá. Tá. Aí o que acontece? É que o nosso tempo agora está curto para fechar o programa, João. Está curto, cara. É. Então, é como diz a palavra. Jesus Cristo, a profecia, sem vir o anticristo, o falso profeta, sem as duas testemunhas aparecer, haverá terremoto, maremoto, né? Reino contra reino, nação contra nação, guerra, rumores de guerra, peste, fome, terremoto, isso tudo vai acontecer. Agora, acontecer isoladamente. Agora, o fim do mundo, pelas Escrituras, não. O fim do mundo só acontece depois de todas as profecias que Jesus Cristo falou se cumprir. Senão, não acontece, porque Jesus Cristo é verdadeiro. Qual é a pior parte do Apocalipse, João? A pior parte do Apocalipse vamos supor, é a parte ali que as pessoas falam, que a maioria das pessoas não entende,
aquela parte é o tempo da grande tribulação que vai ter. É a pior parte. Está em Daniel 12:2. E o que nós estamos passando agora? Agora é o princípio de dores. Ainda não chegou. O tempo da tribulação mesmo, quem vai colocar a tribulação na terra é o anticristo que vem cumprir com a última semana de Daniel, 9:27 lá de Daniel. Ele já está entre nós? O anticristo já está encarnado na matéria. Já veio do abismo e encarnou aqui. É um anjo. O anticristo é um anjo na realidade. Sabe onde ele está? O que eu vi na revelação, Fala, eu vi na revelação um computador grande, que é a arma que o Satanás vai usar. Veio aquele navio por cima do mar, em profecia, mar é o mundo, as águas é o povo, quer dizer, o navio do Satanás, o poder do Satanás vai voltar. E a igreja católica vai tomar novamente aquele poder que ela tinha antes, até 1798, quando veio o papado 538 até 1798, quando o Papa Pio VI foi ferido a cabeça dele de morte ali, porque o poder papal absoluto ele perdeu, e as igrejas que queriam professar a sua fé na religião, na palavra, foram para as montanhas, e aí saiu das montanhas e começaram a pregar. Você diz então que a Igreja Católica vai pegar toda a força que tinha novamente? Vai, novamente. E aquele mesmo poder que ela tinha de colocar gente no Coliseu, nas arenas, na Inquisição, de matar pessoas queimadas, chamar de herege, tudo, instrumento de tortura, vai voltar tudo para eles ali, para ele novamente. E todas essas igrejas vai acabar como igreja e só vai ter uma igreja, a Igreja Católica, no fim. Você disse que é a única igreja que vai resolver. Vai voltar o poder para ela. Vai voltar o poder para ela. E as outras igrejas vai acabar de ser igreja. Nesse tempo, vai voltar aquele tempo que para você confessar que você é um cristão, ou se você não querer pregar a palavra, aceitar a palavra e pregar a palavra, a verdade como a Bíblia manda e não como dogma da igreja, como o Papa Pio João VI, esse Papa João Paulo II, falou, confessou em câmara aberta televisão sobre a atrocidade que eles tinham feito no passado, vai voltar novamente para ele. E nessa época vai ter uma grande tribulação. O anticristo vai se ligar com o falso profeta. Aí vai ter todo o poder, na política, na economia e na religião. E vai voltar aquele poder que o Papa tinha antigamente. João, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a sua participação. Acho que você a tua cabeça é uma usina com muita informação, né? E nesse final de programa, o que o anjo que você disse está com você pede para que você fale? Agora eu pedi para você se acalmar, acalmar a tua mente, acalmar teu espírito. Fazer uma consideração final. E escutar o que... Eu queria que, se você pudesse, já que você disse que tem um anjo do seu lado, que o anjo, se você pudesse, que falasse por você, que usasse o seu corpo para falar. Certo. Você pode fazer o teu minuto de silêncio e fale o que ele quiser falar. O que o anjo pede é que as pessoas que estão na face da terra e que estão se corromperam e que já cometeu muito pecado, muitos delícias, que eles possam entender que o sangue de Jesus Cristo, 3,13, lá de Gálatas, Jesus se fez maldição por nós, para tirar nós da maldição, e que há um jeito de transformar as vidas de todas as pessoas que andam no caminho errado. Todas, generalizando todas. Então, o anjo está pedindo para que essas pessoas não deixem escapar essa oportunidade de ouro de ser perdoado, porque o homicida pode ser salvo. O homicida, o drogado pode ser liberto. 30 segundos você tem. E ele quer que todo mundo invista na verdade, que aquele que prega mentira fala a verdade, cada um para o seu companheiro, que as pessoas que estão com o poder na mão, na política, que eles não sejam corruptos, que eles possam olhar mais para a classe pobre, para aquelas pessoas ali que estão jogadas na rua. 15 segundos. Muitas vezes, porque isto é o que o anjo pede, é isso que valoriza, é isso que conta no mundo espiritual a riqueza das pessoas que vivem aqui. Então Deus quer que todo político faça isso. João, muito obrigado. Fique com Deus, você também. Certo. Né? E você quer dizer alguma coisa para finalizar? Não, tá. Falou tudo? Falei. Era só isso? É só isso. Então tá bom. João José de Souza,
Pregador de rua, ele tem um e-mail, joaosóaverdade@hotmail.com. Você sabe, você que é internauta, não põe um acento. joaosóaverdade@hotmail.com. Faça você, tire você as suas... como é que eu posso dizer assim? Tire você as suas conclusões, tire você as suas dúvidas através do e-mail dele, se você quiser mandar um e-mail. Eu não sei. Verdade? Mentira? Não sei. Ele disse que tem um anjo lá dele que fala com ele que ele precisa falar, porque senão ele é capaz de enlouquecer. Porque a cabeça desse homem é uma usina. Muito obrigado. Muito grato pela audiência. Fiquem todos com Deus, que a graça e a vida continua. E até sábado que vem com mais um Olho no Olho. E você, acredita que existe vida após a vida? Para pensar. Um grande abraço e até sábado que vem. Até lá.